Olá, meu nome é João Sabino, a gente está aqui no nosso canal do YouTube com bastante conteúdo, sempre baseado em ciência. Clica no sininho, nos compartilha, nos segue, que vai ser importante para a gente e eu acho que vai te ajudar também. Hoje a gente vai falar sobre transferência de embrião, que é um procedimento muito importante durante o tratamento de quem faz fertilização in vitro. A gente separou o tópico de hoje em alguns subtópicos, que eu acho que é o que as pessoas mais perguntam e é que a gente acaba discutindo mais aqui na clínica, que seria a preparação para a transferência de embrião, os protocolos e preparação. Eu vou falar de dosagem de progesterona nessa preparação, que eu acho que é importante, tem muita gente perguntando sobre isso. A escolha do embrião, a qualidade do embrião e quantidade, quantos embriões a gente transfere, a importância da saúde materna da mãe, né, futura mãe, e do útero, e também como é que a gente faz o segmento, a importância depois de transferiu, e daí acabou tudo? Claro que não, a gente tem que esperar um tempo para ver se deu certo, e esse tempo é importante a gente ter alguns cuidados. Vamos começar sobre a preparação. A gente tem duas formas de fazer a transferência de embrião. A gente pode transferir o embrião que a gente chama fresco. Então a paciente vem usando medicação, retira os óvulos, faz o embrião com o espermatozoide e depois de 3 a 5 dias, transfere embrião, durante o ciclo da fertilização in vitro. Isso é feito hoje em dia em 20 e 30% dos casos. Na grande maioria dos casos, 70 a 80%, a gente congela para transferir depois. Por que a gente faz isso? Porque a mulher, às vezes, ela libera alguns hormônios que são muito bons para o ovário, mas não é tão bom assim para o útero. Pode existir uma assincronia entre o desenvolvimento do embrião e o desenvolvimento do endométrio, a parte interna do útero. Isso a gente faz controle com o uso da ecografia, com a dosagem de alguns hormônios, como estrógeno, progesterona ou o hormônio luteinizante, ou LH, ou pela própria história da paciente. Por exemplo, mulheres que têm síndrome de ovário policístico, normalmente a gente não faz o tratamento a fresco, a gente congela os embriões e depois transfere. Não é que não vai dar certo, dá, mas menos certo. Para vocês terem uma ideia, tem pacientes que a chance de engravidar a fresco é 30%, se a gente congelar, vai para 50%, 60%. De novo, cada caso é um caso. A gente deve individualizar. A gente escolheu se vai ser a fresco ou se vai ser uma transferência de embrião congelado. Como é que fica a progesterona? A progesterona é um hormônio absolutamente necessário para a gravidez. Não existe gravidez sem progesterona. A gente deve dosar a progesterona? Em alguns casos, sim, a gente deve dosar a progesterona para acompanhar se a paciente não tem uma liberação muito alta ou muito baixa de progesterona. Mas em outros casos, como a gente faz aqui na maioria na clínica, a gente usa duas progesteronas diferentes com duas vias de administração diferentes, sendo que uma delas, a via oral, não aparece no sangue. A dosagem de progesterona, às vezes ela se dá, é importante, mas às vezes é desnecessária, só vai estressar o paciente. Lembrando que todo exame, seja qual for em medicina, que a gente pede a mais, a gente não está melhorando a vida desse paciente. A gente está aumentando o custo e fazendo uma dosagem ou um exame de forma desnecessária, aumentando o estresse daquele paciente. A gente faz a transferência de embrião num determinado dia e a gente vai escolher se vai ser um embrião D3 com 8 células ou um embrião com mais células chamado blastocisto. O blastocisto implanta mais? Sim, mas nem todo mundo vai ter blastocisto. A gente faz a escolha de novo individualizada. Normalmente, mulheres com menos de 3 embriões, a gente prefere transferir a D3 e mais do que 3, a gente deixa um pouquinho mais no laboratório para fazer a escolha pela seleção dos blastocistos. Esses embriões são classificados e a gente vai sentar e ver se vale a pena transferir um ou 2, raríssimas vezes se transfere 3. Hoje em dia não se transfere mais 3 embriões quase. 1 ou 2 embriões não quer dizer que vai nascer sempre de gêmeos. Às vezes melhor, às vezes não. A gente vai sentar e vai discutir com a paciente para ver o que é melhor, qual é o desejo dela, qual é a classificação dos embriões e o que vale a pena a gente transferir. Às vezes é melhor eu fazer 2 transferências com embrião do que uma transferência com 2 embriões. Lembrando, quando a gente transfere 2 embriões, a chance de gestação gemelar, de ficar grávida de 2, é de 20 a 30%. Isso aumenta bastante a chance de diabetes na gravidez, de nascer antes do tempo, né, prematuro, ou de hipertensão durante a gravidez. Então decidimos, vai ser hoje o dia da transferência. A paciente precisa de jejum? Não precisa de jejum. Ela vem com a bexiga bem cheia
É um momento bem legal que a gente tem um monitor que fica espelhando tudo que é aquilo que o laboratório faz para a paciente assistir, participar. A gente coloca uma música bacana. É um dia de festa, é o dia que a pessoa vai ficar grávida. Tem que ser um dia leve, um dia bom. Todo mundo tem que sair da clínica rindo depois desse dia. Esse dia a gente vai pegar o embrião, colocar num catéter e ele vai passar pela vagina, pelo colo do útero, chegar dentro do útero da paciente e a gente faz o controle por ecografia. Por isso que a bexiga tem que estar cheia. Fica em repouso durante uma meia hora, uma hora, depois vai para casa. Bom, agora a gente chegou naquele momento que a paciente vai para casa com a transferência de 1 ou 2 embriões. E quais são os cuidados? Eu não gosto que a paciente ache que está absolutamente de cama, né, que não vai fazer nada. Eu acho que isso não tem porquê. Senão as pessoas não engravidavam de forma naturalmente, né? Ninguém ia engravidar de forma naturalmente. Aquele dia é um dia especial, de fato. Então aquele dia a gente não vai para academia, a gente não vai correr na rua, a gente não vai fazer uma faxina dentro de casa, a gente não vai trabalhar até as 8 da noite, não. Esse é um dia que a gente tem que ficar mais tranquilo, a gente tem que ficar lendo um livro, assistindo uma série, a gente aproveita para fazer alguma coisa dentro de casa, mas que não exija muita atividade física. A partir daí, a paciente tem uma série de medicações que ela vai usar que vão ajudar na implantação e ela vai ter que seguir as receitas. De novo, cada paciente vai ter uma receita diferente e ela vai usar as medicações de acordo com aquilo que foi prescrito pelo médico. Ela faz esse acompanhamento durante 12 dias e a partir do 12º dia ela pode começar a fazer o exame de sangue para ver se deu certo ou não. A dinâmica a partir daí vai depender se foi uma transferência no 3º dia de embrião D3 ou de blastocisto, porque a gente vai ter que muito provavelmente seguir dosando o HCG, que é o hormônio que essa placenta vai liberar para ver se deu certo ou não. E depois de um tempo vai fazer a ecografia e é liberada para o pré-natal. Resumindo, né, a transferência de embrião é um procedimento muito bacana, é o final do tratamento, bem complexo, que envolve uma série de escolhas que tem que ser muito bem combinada com a paciente, com a equipe médica, sempre com a participação de todo mundo que está envolvido, do laboratório, e fazer com que ela seja o processo o mais leve possível de uma jornada que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, que seja o mais leve e que resulte no positivo ali na frente. Tá com dúvida? Clica aí embaixo, não esquece de nos seguir, de clicar no sininho e de mandar a tua pergunta aí pra gente.